Imagine um rádio menor que um maço de cigarro, menor até que o Degen DE333, que cabe no bolso da camisa e você esquece que está lá. Agora preste atenção na dor que todo mundo que curte rádio de bolso sente na pele. Você coloca os fones, sintoniza a sua estação de rádio FM favorita e o som sai mono, abafado e sem graça. Parece até aqueles rádios de R$20 de camelô. Isso acaba com qualquer caminhada ou corrida. Pois o Holton T1 é o primeiro rádio minúsculo de bolso que testo aqui no canal que tem saída de fones estéreo no FM. Sim, estéreo real, separando esquerda e direita. E a qualidade de som é boa? Você lembra daquele rádio M36 da Sansui que eu testei aqui no canal? Um rádio bonito, com alto-falante legal? Quando eu liguei os fones, foi uma baita decepção, um som bem ruim. Será que este radinho de bolso consegue dar um som melhor que aquele rádio grande? E o mais importante, será que um rádio tão pequeno assim consegue receber os sinais dentro de cidades grandes cheio de interferência? Se você está cansado de rádio mono, pesado e com som ruim, fica até o final porque esse vídeo pode mudar totalmente o que você leva na próxima caminhada. Olha o que eu tenho aqui na minha bancada, um rádio da marca Holton. Este é um pequeno rádio de bolso que me chamou a atenção. Já faz algumas semanas que eu estou com este dispositivo aqui. E hoje nós vamos destrinchar o aparelho e descobrir se realmente esse rádio é bom para caminhadas, para levar para academia, para você utilizar ele no bolso, estar se locomovendo de um lugar para outro e quer ter um rádio pequeno, com boa qualidade de som, e que não vai comer os dados de streaming do seu smartphone, tendo que ouvir a rádio pela internet. Ouvir a rádio por frequência sempre é melhor. E aqui, então, vamos abrir a caixa. Esse aqui é o modelo T1. Ele vem em 3 cores. Ele tem o preto. Aqui acho que é um cinza e um prateado, né? É muito parecido aqui, ó, meio amarronzado. Vamos abrir e conhecer este pequeno rádio de bolso. Olha só, ainda bem que eles colocam em 2 caixas. Quando chega da China aqui já foi judiado, bem judiado. Aqui tem o pequeno rádio. Na parte de baixo ele vem com um cabinho para carregamento, de praxe, né? A alça e um manual todinho em chinês. Mas eu destrinchei ele, fiz a tradução e vou comentar algumas coisas em relação ao manual que eu achei interessante para a gente entender esse dispositivo aqui. Vamos aproximar. Olha só que legal, hein? É um rádio bem simples, bom acabamento, é com bateria interna. Eu não sei qual é o tipo da bateria que é utilizado aqui, mas uma coisa que eu estou notando já, ó, ele tem um certo peso. Então, será que o peso é da bateria ou será que este rádio tem um alto-falante com um imã legal? Porque geralmente o imã, sendo grande, ele gera uma boa qualidade de som, geralmente, né? Não é regra. E eu vou testar ele e descobrir se ele tem uma boa qualidade de som. Um detalhe, hein? Fiquei muito, muito satisfeito ao saber que esse rádio é estéreo no FM, com uma boa qualidade de som nos fones. Sim, ele é estéreo e já adianto que ele tem uma boa qualidade de som nos fones. Bom, na lateral é a entrada para cartão TF, o que é bom. Se você quiser ouvir músicas, colocar aqui um cartão com 64 GB e colocar muitas MP3, você vai poder ter a sua playlist personalizada. Ele é um rádio que tem Bluetooth, olha só que legal, um rádio com Bluetooth. Na parte frontal, nós temos esses números aqui que são para acesso direto às MP3 que vão estar no cartão TF, ou então para digitar diretamente uma frequência, né, 95.3. Você espera 3 segundos e vai trocar para a emissora que você quer. Ele também tem uma busca automática. Você aperta no M, coloca quando ele está na posição FM, aperta no M e ele vai colocar na memória todas as emissoras que estiverem com nível de sinal bom para você depois só trocar. E para trocar é fácil. Para frente ou para trás, você vai selecionando as emissoras que estão na memória. Ele tem uma pequena antena, em torno aí de 15 centímetros, 10 centímetros, acho que tem um pouquinho mais de 10 centímetros aqui. E também utiliza o cabo dos fones como antena. Então, se você está
utilizando ele no bolso, não se preocupe em levantar essa antena aqui não. O próprio cabo dos fones vai ser a antena, você pode correr com ele, deixar no bolso, prender no braço e pode também deixar ele mudo. E para isso, basta apertar no pause. E aí você não precisa nem tirar os fones, né? Se precisar falar com alguém na rua, basta apertar o pause, vai cortar a música e você vai estar aí com o rádio ainda funcionando sem precisar desligar ele ou abaixar o volume. Depois é só clicar novamente em pause e ele volta a gerar o som. Nessa lateral aqui, nós temos um botãozinho para um LED, uma lanterna, uma pequena lanterna que ele tem na parte superior, ó. Não é muito forte, mas dependendo da situação, pode até ajudar em alguma coisa. Aqui na lateral, o volume. Acho que o volume ficou numa posição muito boa, gostei do volume aqui. Fica fácil de aumentar ou diminuir o volume. O que mais me agradou nele, além de ser um aparelho simples, é que ele é pequeno, é bem pequeno. Deixa eu pegar o DGEN 333, que já é um rádio pequeno, e mostrar para vocês a diferença. Olha só. Aparentemente eles seriam do mesmo tamanho, mas não são. O rádio da DGEN, ele é mais fino, mas ele é mais largo. Em termos de altura, ele é um pouquinho mais alto. Eu confirmei o tamanho dessa antena e ela tem 14 centímetros. O do DGEN chega a 17. É uma diferença pequena, mas às vezes essas diferenças também fazem um ganho maior ou menor na recepção dos sinais. Como ele utiliza, este rádio aqui utiliza os fones como antena, esse aqui eu não recordo se utiliza, depois eu vou confirmar. Você vai ter também uma antena maior do que isso aqui. Agora, o DGEN eu senti ele mais leve. É claro que ele está sem as pilhas aqui, e isso vai fazer a diferença, mas me pareceu melhor este rádio aqui. Claro que eu ainda vou fazer o teste lá fora. E vou comparar os testes também de recepção entre os dois lá fora. Agora, só para ter uma comparação, vamos pegar aqui o Jockey, olha só. Agora você tem uma ideia de tamanho. Esses rádios aqui, ó, esse aqui não para em pé, ó. Mas aqui você já tem uma ideia de tamanho entre os aparelhos. Como é prático para utilizar este rádio no bolso. Deixa eu ver que na questão do volume, aqui é o volume e a sintonia. Aqui é a sintonia, aqui é o volume, ó. Ele já não fica tão legal no DGEN para a gente fazer a troca. Imagina você correndo, caminhando, ó, fica bem difícil. Aqui ficou muito fácil. Esse botão aqui foi muito bem pensado colocar aqui, ó. Fica fácil de fazer, aumentar ou diminuir o volume. Esse rádio aqui eu gosto bastante. Não vamos tirar o mérito do DGEN. Ele tem uma boa recepção no FM dentro deste campo de atuação de rádios dentro de cidade, né, de área urbana. E agora nós vamos lá fora. Eu vou fazer também o teste de som, de qualidade. E esse aqui infelizmente não tem opção para cartão TF, mas lá fora a gente vai poder ver bem a qualidade de som destes dois aparelhos. Tá precisando ficar pra cima, é por isso, entendeu? Não é casado, né? Às 7, 9 e meia e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas Universal. Tem aqui, na magia. Agora, voltamos à programação normal. Toca mais um comercial. Agora, na magia. Personal sincero. Eu posso treinar só quando eu tiver vontade? O trânsito melhora. Quer transformar seu lar de verdade? A Tintas Vergina tem um tom certo para você. Acesse tintasverginia.com.br e descubra. E a hora certa na Jovem Pan News Florianópolis. Na Jovem Pan, Em um mundo que não para, o Grupo Cronos também se transforma. Há mais de 40 anos, conectamos tecnologia e segurança para proteger o que realmente importa. Para condomínios mais seguros e sustentáveis, a Cronos combina com acesso, portaria virtual e energia limpa, além do controle em tempo real do consumo de água e 54 processos. Os Correios enfrentam uma grave crise financeira e buscam um empréstimo de 20 bilhões de reais. O governo do Amazonas assinou um contrato com uma empresa de crédito.
créditos de carbono para permitir que a companhia... Agora, parte das compras do governo do estado tem que vir direto dos produtores familiares. Que surpresa boa com esse radinho, hein? Holton T1. Olha a qualidade de recepção dele, hein? Com uma antena menor ainda. O campo faz a economia catarinense crescer. E a Assembleia Legislativa valoriza quem coloca comida na nossa mesa. Legislativa, presente. Debate diário. Vamos tirar do Bluetooth. Olha! Esse som tá saindo mesmo desse ratinho aqui. Até caiu aqui. Vamos ver. O que é isso? Olha o tamanho do alto-falante. Olha a qualidade. Nem acredito. Gente, nós estamos falando de um rádio de bolso minúsculo, com uma qualidade de som que, relativo ao tamanho dele, é muito grande. Bom, não precisa testar mais, né? Esse é o IP FP722S. Esse é um rádio portátil que me chamou a atenção por um detalhe. Tem duas antenas telescópicas. Bom, agora nós vamos entender essa parte aqui. O que está escrito aqui que me chamou a atenção? Aqui diz o seguinte. Ele fala que esse rádio foi produzido com o melhor circuito integrado de rádio do mundo. Não identifica, não diz que circuito é esse, mas coloca isso aqui. E diz que possui um estágio de amplificação adicional. Então isso já justifica a qualidade de som que nós ouvimos neste rádio. Eles trabalharam bem essa parte de áudio, de amplificação, porque tanto nos fones como no alto-falante mono a qualidade está boa. Só para vocês terem uma ideia, tá? Quem acompanha aqui meu canal, não assistiu ainda, assiste o vídeo do Sansui M36. Este rádio aqui ganha fácil do M36 nos fones. Deixa eu pegar ele aqui. Não, eu tenho que pegar ele porque eles fizeram um bom trabalho no alto-falante externo. Olha só o tamanho do rádio, tá? O tamanho do rádio. Este rádio aqui, mas coloca longe o Sansui M36 nos fones. Longe! Este rádio não tem estéreo, é agudo, é estridente nos fones, é horrível. Este rádio aqui é bom, o som é bom. Vocês não vão se arrepender se comprar este aparelho. Vou dizer apenas uma palavra. Uau! Este rádio bate fácil o DGEM 333. Não apenas na qualidade de som, praticamente tudo ele foi superior. O Holton T1 foi um rádio que quando eu liguei eu pensei, mas peraí, esse som tá saindo desse minúsculo alto-falante, eu já tenho ele aqui há algumas semanas. E também há algumas semanas o senhor Antenor, da cidade de Joinville, mandou um e-mail para mim, indicando esse rádio aqui pro canal, dizendo que tinha ficado espantado com a qualidade de som. Eu disse, não, em breve eu vou trazer ele aqui e vou fazer um teste completo dele. E, na verdade, eu fiquei espantado com a qualidade que este rádio gerou, principalmente nos fones, na qualidade do estéreo. É um rádio muito pequeno que te dá a possibilidade de escutar MP3 com um cartão TF e com ótima qualidade, é um adicional já no rádio. O fato de usar o fio dos fones como antena, isso é ótimo, você não precisa deixar a antena esticada, a antena telescópica. Você pode correr, ter movimento, tá com ele no bolso sem se preocupar em quebrar essa antena. E se você estiver fazendo uma caminhada com o rádio na mão, não está correndo, pode estender a antena telescópica, se o sinal estiver fraco, que vai ajudar. Eu fiz os testes, a antena telescópica, mesmo minúscula, ajuda na recepção. Tenha em mente que é um aparelho plástico, não é assim um plástico robusto, é um plástico de qualidade, mas se cair de ponta, pode rachar, pode quebrar, então se você encontrar uma capinha para ele, é uma boa pedida.
Esse é um rádio que com impostos sai por R$ 127. Vale a pena? Olha, pela qualidade de som que ele entrega, eu acho que vale a pena sim. Claro que tem R$ 24 ali na cesta que é de frete. Como é um rádio abaixo de R$ 100, se você precisar comprar outras coisas no AliExpress e colocar mais produtos na sua cesta, passar de R$ 100, você vai ter uma economia porque não vai pagar esses R$ 24 do frete. Então talvez comprando aí um pacote de coisas você consegue melhorar o preço. Esse é um rádio para quem deseja fazer caminhadas, correr, utilizar na academia, porque é um rádio pequeno e leve. E eu recomendo muito que você compre este rádio. Eu não costumo dizer isso aqui, mas geralmente, quando eu testo um rádio, eu digo, olha, o som dos fones não é bom, esse rádio não é estéreo. O que ele tem de negativo ali? A bateria interna, bateria de baixa capacidade, em torno de 500 mAh, e talvez ele seja um pouco frágil se cair, mas fora isso, ele é muito equilibrado. Não encontrei nenhum problema no aparelho em relação às funções. Então, está aprovadíssimo este aparelho. E mais um detalhe que eu ia esquecendo, a sensibilidade do FM dele é muito boa. Vocês viram que ele bateu o DGen, que era um rádio que eu gostava bastante da sensibilidade dele. Esse superou. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal e, claro, não esqueça de ativar as notificações para não perder nada. Aqui embaixo tem o botão Seja Membro. Dá uma clicada ali, você vai ter acesso a vídeos exclusivos e assim me ajuda também a comprar esses aparelhos maravilhosos. Fui!